Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou trazer uma série de vídeos onde vamos abordar diversos temas e aprender sobre os materiais, técnicas, mentalidade e como costurar acessórios femininos perfeitos. Eu sou a Arita Chatalal do Ateliê Ada e hoje venho-vos falar sobre os fechos da escola, que são estes fechos aqui, que são usados em acessórios femininos e que fazem com que os nossos acessórios fiquem com o ar mais vintage. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para receberem as informações de novos vídeos, deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões, comentários sobre o tema abordado aqui em baixo. Se pretendem ver algum assunto específico, deixem a vossa sugestão aqui nos comentários para que eu possa trazer num próximo vídeo. Vamos ao nosso vídeo? O que são os fechos da escola? Não sei se recordam, mas antigamente eram usadas pastas em pele em que utilizavam uns fechos e eu denomino esses fechos como fechos da escola. Eu lembro-me quando era pequena, o meu pai tinha uma pasta dessas que eu adorava e eu pedia constantemente ao meu pai se me dava essa pasta para eu usar. Ele na altura disse-me que eu ainda era muito pequena para usar, pois podia estragá-la. Quando cheguei ao secundário, o meu pai, nessa altura, já me deu autorização para usar. Então eu usei muito essa pasta durante o secundário, onde levava os meus livros, o meu material escolar. E, infelizmente, eu não sei o que é que aconteceu a esta pasta, mas trago uma foto, uma fotografia, de uma pasta muito semelhante a essa. Lembro-me, na altura, de ver também pastas de médicos com esse tipo de fecho. Por isso, eu já na altura gostava muito desse género de fechos e de malas e deste tipo de acessórios. Como podem ver na imagem, esta pasta tem dois fechos, que eu denomino como fechos da escola. Estes fechos são usados simplesmente para fechar a pasta, em vez de um fecho zip ou outro tipo de fecho. Eu tentei encontrar o nome correto destes fechos, mas não consegui encontrar, por isso, se souberem o nome técnico desses fechos, deixem aqui nos comentários, pois eu gostava muito de saber o nome. Quais os tipos de fechos da escola que existem? Como podem ver, existem diversos tipos de fechos da escola, de diversas cores, feitios, tamanhos. Eu trago aqui alguns exemplares de alguns fechos da escola nas diversas cores, nos diversos feitios e nos diversos tamanhos. Como podem observar, temos dos mais pequenos aos maiores, com formas diferentes de aplicação e nós podemos aplicar todos eles nas nossas bolsas e isto vai depender muito daquilo que nós pretendemos em cada uma das bolsas. Neste caso, estes que eu trago aqui em cima são fechos que são colocados sempre da mesma forma, ou seja, eles têm aqui estas duas partes mais esta parte, ok? Ou seja, o que é que acontece? Quando nós colocamos esta parte a prender na parte de cima e esta parte a prender na parte de baixo, em que esta chapa é colocada desta forma e depois é feita, ou seja, dobrada, de forma a que ela fique assim. E depois o encaixe é feito desta forma. E eu, de qualquer forma, vou trazer alguns exemplos mais tarde, em que vamos mostrar exatamente como é que eles são colocados e qual é a forma correta de os colocar. Temos este, por exemplo, que tem um feitio completamente diferente, ou seja, não é colocado da mesma forma que este, que é colocado com esta parte que prende. Aqui prende-se o nosso tecido e é furado e depois é preso desta forma. Estes, por exemplo, são muito usados em malas, porque eles têm malas em que queremos alguma segurança, porque eles têm uma chave. Não sei se recordam dos diários antigos em que nós usávamos para escrever quando éramos pequenas. Eu lembro-me perfeitamente na altura do meu pai me ter oferecido um diário e eu ter uma chave para que ele ficasse seguro e eu usava essa chave.
E estes também podem ser usados para malas de médico, como eu falei, ou pastas mais em pele, ou esse tipo de peças. E a forma de colocar é semelhante à outra, mas aqui, como veem, tem aqui uns buracos onde tem que ser colocados uns parafusos. Pronto. Este é um outro feitio de fecho. Depois temos estes que são mais simples, são daqueles que temos que furar o tecido e colocar o nosso fecho assim, desta forma. Este, por acaso, as cores que eu trouxe foi bronze, prata, rose gold, dourado, estes também são dourados e basicamente, e preto, pronto. Eu sei que existe mais cores disponíveis, como o rainbow e outras cores nos feixes, mas eu não tinha esses feixes, por isso não consegui trazer-vos essa informação. Por exemplo, temos com feitios diferentes, por exemplo, este é exatamente parecido com este, só que tem a forma de um gato. E neste caso é diferente também porque faz lembrar tipo um fecho mais requintado. Estes aqui são colocados também de forma diferente. Eles têm, eu vou ver se consigo vos mostrar, por exemplo, este vê se tem mais visibilidade. Tem aqui uns parafusos em que têm que ser retirados, ela desencaixa, põe-se o tecido aqui no meio, volta-se a encaixar com o parafuso e são colocados dessa forma, ou seja, todos eles têm formas diferentes de se colocar. Estes, por exemplo, que são diferentes, aqui fica a nossa pala, não é? Tem que ser uma pala maior, não poderia aplicar numa peça mais pequena, ou poderia, depende daquilo que nós vamos usar. Por exemplo, este, se for uma mala de tiracolo, fica engraçado ser colocado. Porquê? Porque conseguimos colocar a nossa parte da pala aqui nesta reentrança. Aqui tem os buracos onde são colocados os nossos parafusos e esta parte fica na parte de baixo. Como veem. Além deste, por exemplo, temos este que também se coloca da mesma forma. Tem aqui dois parafusos, eu depois tenho mais dois parafusos onde vou colocar o meu tecido. O meu tecido entra até aqui, é esta abertura, e depois é colocado esta parte de baixo na outra parte do nosso fecho. Eu, de qualquer forma, vou trazer alguns exemplos de peças já feitas com alguns destes fechos, não com todos, mas com alguns destes fechos, para vocês perceberem qual a melhor forma de utilizar os fechos e como é que ficam nas diversas peças. Quando usamos os fechos da escola, nós damos um valor extra à peça e também faz com que ela fique mais apelativa, mais atrativa, pois é um tipo de fecho de escola que não é muito comum encontrar nas peças. Vemos muitas peças feitas com molazinho, fecho de correr, mas com fechos da escola não vemos muito. Além disso, é um tipo de fecho que acaba por demorar pouco tempo a ser colocado se compararmos com os fechos de correr. Os fechos de correr têm que ser cozidos e para ficarem perfeitos temos que ter algum treino e saber colocar da forma correta. É um fecho que conseguimos abrir facilmente e conseguimos que a peça fique com o seu conteúdo seguro. Podemos também usar como um ornamento numa peça, pois eu acho que fica muito giro e como dá um ar muito vintage, como disse anteriormente. Eu uso normalmente este tipo de fecho quando a minha peça tem uma paleta, tipo esta peça. Eu usei aqui um fecho da escola em que tem uma paleta. E de seguida vou-vos mostrar algumas peças que têm este tipo de fecho e as diferentes formas em que nós podemos usar nas nossas peças que vamos fazer. Então eu trago aqui dois exemplos de duas peças em que eu utilizei o mesmo fecho, ou seja, este fecho, certo? E então utilizei numa pochete, neste caso,
em que ela é grande e consegui usar o mesmo fecho. E trouxe aqui uma peça mais pequena em que usei este tipo de fecho. A abertura, como veem, todos eles têm uma pala ou uma paleta, eu chamo paleta, e abrem e mantêm o nosso conteúdo em segurança. Este também, ele abre e mantém o meu conteúdo em segurança. Como veem, acaba por ficar bastante engraçado e é uma forma diferente em vez de estarmos a usar um fecho ímã ou um fecho zip. Trago aqui outro exemplo de uma peça que fiz em que usei esse fecho. Esta é uma bolsa tiracolo em que tem vários compartimentos e um dos compartimentos que eu utilizei, e foi neste caso que eu utilizei o meu fecho, foi para proteger o meu bolso da frente. Ou seja, quando eu abro, tem aqui o meu bolso da frente e ele faz com que este bolso da frente fique seguro. Eu usei aqui neste caso uma paleta em pele e acaba por ficar bonito e ficar diferente daquilo que é normal. E foi exatamente o mesmo fecho que eu usei anteriormente nesta peça. Neste caso também foi uma mala que eu resolvi fazer a tiracolo, só que tem outro formato, outro feitio. Também coloquei aqui uma paleta para me proteger também o meu bolso e aqui tenho o meu bolso, ou seja, é uma forma de nós colocarmos, em vez de ser um fecho zip ou uma mola ímã, para dar um detalhe diferente. Acaba por ser um ornamento também, acaba por ficar bonito, porque dá um ar vintage, não é? E acaba por nos proteger também os bolsos que temos. Trago aqui mais duas peças em que eu utilizei também os mesmos fechos, mas este já com feitio diferente e cor diferente, ou seja, este é prata, este é bronze e eu utilizei para bolsas completamente diferentes. Neste caso isto é uma bolsa dupla, ela fecha a parte de cima da minha bolsa e neste caso é uma bolsa de medicamentos ou o que quiserem utilizar. Tem aqui uns bolsos transparentes e foi a forma que eu utilizei para fechar a minha bolsa. Também tem as nossas paletas, tanto esta paleta, esta é feita de tecido e esta é feita em camurça, por isso podem ser aplicados em diversos tipos de paletas. Trago aqui também uma bolsa diferente em que tem um fecho na parte de trás e depois tem uma paleta onde eu apliquei o meu fecho que protege estas duas partes. E como são independentes, acaba por ser útil, porque assim posso abrir esta independentemente desta e tenho uma forma diferente de usar. Acaba por ficar engraçado, o tamanho relativamente às anteriores é diferente, ou seja, nós podemos aqui jogar um bocadinho com o nosso gosto. Se gostamos mais prata, se gostamos mais bronze, podemos jogar também com os tons que foram utilizados nos tecidos, podemos jogar com o tamanho. Eu poderia aplicar nesta uma paleta mais pequena, um fecho mais pequeno, desculpem, um fecho mais pequeno, mas neste caso eu apliquei um fecho maior. Ou seja, isto vem muito do gosto de cada um. Este já trouxe um fecho completamente diferente, ou seja, este é um fecho em que é colocado diretamente dentro do tecido, não pode ter uma pala, pode ter um encaixe completamente diferente. Aqui este fecho basta virar, ou seja, basta virar para não sair a nossa paleta e assim fica de forma a que consiga tirar a nossa paleta. Ele, como veem, é aplicado desta forma, não tem grande ciência, protege também o meu bolso e fecha a minha mala. Ou seja, ela acaba por... Este também pode ser aplicado da mesma forma que o outro. Eu acho que varia muito da vontade e do desejo de cada um que tem relativamente à peça, ou como imagina a peça. Eu estou sempre a dizer a mesma coisa, ou seja, nós antes de fazermos a peça temos que avaliar como é que devemos fazer
e o que é que nós queremos mostrar nessa peça. Eu, neste caso, resolvi fazer desta forma, mas poderia ter posto um fecho da escola de outro tipo, como por exemplo este, que ficaria bem na mesma, como podem ver, não é? E acabaria por fazer exatamente a mesma função. Depende muito daquilo que nós pretendemos. Neste caso, usei este fecho, em que coloquei-o no meio para lhe dar uma graça completamente diferente. Aqui tenho um saco, que é um saco que não tem fecho, zip, e aqui trago um fecho também da escola, do mesmo feitio que o anterior, em que aqui a forma como fecho, como fecho a nossa mala, é com uma paleta, se assim se pode dizer, pequenina, em que me faz com que o meu conteúdo fique seguro, em que eu consiga aceder às coisas mais rapidamente, e a colocação dele é parecida com esta, ou seja, este fecho é parecido com este. Neste caso eu trouxe um preto, mas eles são parecidos a forma de colocar, ok? De seguida vou-vos mostrar a forma de colocar os fechos da escola. Eu vos mostrei um conjunto de fechos, alguns são colocados da mesma forma, outros não. Ou seja, eu trouxe aqui este conjunto de fechos, em que estes fechos são colocados todos da mesma forma. Então vou-vos mostrar como é que vamos colocar o nosso fecho da escola. Aqui tenho um tecido, ele já está entretelado, já tem manta, não é? Já apliquei a minha manta e aqui tenho uma paleta. Então como é que eu vou colocar o nosso fecho da escola? Vou agarrar aqui num, por exemplo, este tem um feitio diferente, tem um coraçãozinho, em vez de ser redondo como este, não é? É diferente. E vou separar estas duas peças juntamente com esta peça que está aqui atrás. Estes são sempre compostos por 3 peças, ok? Tem a parte de encaixe na paleta, a parte de encaixe na parte de baixo e esta é a parte que fica aqui por trás. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ver, ou seja, centrar o nosso fecho, a parte de cima, na nossa paleta. Eles têm aqui uns dentes, como podem ver na imagem. Aqui, estes dentes são os que vão fazer pressão para prender na paleta. Eu, de qualquer forma, gosto sempre de colocar aqui um bocadinho de cola antes de colocar o fecho na paleta. Porquê? Porque assim, às vezes, com o uso, eles têm tendência a ficarem mais laços e a abrirem-se um bocadinho e saltarem da nossa paleta. Se nós colocarmos a cola, isso não vai acontecer. Então, colocamos desta forma o nosso fecho na parte de cima. Vamos agarrar num alicate e num pano e vamos apertar esta parte. Estão a ver? Porquê é que nós agarramos no pano? Para não danificar o nosso fecho. Ou seja, eu coloco desta forma e, com jeitinho, vou apertar. Estão a ver? Ele aqui deste lado já está mais apertado, ou seja, os dentes acabam por agarrar o tecido e, ou neste caso a pele que eu tenho aqui, e faz com que ele prenda. Vou fazer o mesmo para o outro lado. E então é só apertar bem. Assim, o meu fecho não fica danificado. Se eu usasse assim diretamente, eu podia riscar o fecho, podia estragar o fecho, amolgá-lo inclusive, e então acaba por, desta forma, não apertar. Nós também podemos dar um jeito com as nossas mãos, ok? E agora ele já está preso, ok? Pronto. Temos a parte de cima colocada, agora vamos aprender como é que colocamos a parte de baixo. Então, tenho aqui o meu tecido entretelado, eu vou dizer que quero centrá-lo mais ou menos aqui, vou abrir estas duas partes, estão a ver? Estas duas partes, aqui, isto e isto,
endireitar, vou colocá-lo desta forma e vou pressionar ligeiramente no sítio em que eu quero colocar. Pressiono ligeiramente, ou vocês podem também fazer de outra forma, é agarrar um marcador e fazer um risco no sítio onde ele está a tocar. Ou seja, está a tocar aqui, está a tocar aqui, e eu marquei 2 pontos onde vão ser colocados, onde vão ser cortados para colocar o meu fecho, ok? Então, agarramos numa tesoura ou num descosedor, aquilo que vocês quiserem, eu gosto muito mais da tesoura. Então, faço aqui um corte e faço aqui outro corte. Retiro esta parte de baixo, retirei a parte de baixo, venho aqui e coloco na abertura que fiz. Como ele tem entretela e tem a manta, o tecido não vai descoser, por isso não existe o perigo do tecido descoser. Viro o meu tecido, coloco esta parte aqui e vou pressionar desta forma. Ok? E assim nós já temos o nosso fecho. Depois endireitem, podem endireitar, podem arranjar da forma que quiserem e já está o meu fecho colocado. Ou seja, todos estes fechos que eu trago aqui são colocados da mesma forma. A única exceção é este, ou seja, ele é colocado na parte de baixo da mesma forma, também tem os dentes, estes dentes de trás, tem estes dentes de trás, ou seja, não tem duas partes para dobrar, neste caso tem 3 partes, aqui tem 2 partes, ou seja, 2 furos que foram feitos, aqui teremos que fazer 3 furos e na parte de cima a forma de colocar é ligeiramente diferente. Eu vou exemplificar, vou tirar este fecho daqui, para ser mais fácil vos exemplificar. Então, nós agarramos assim no tecido, colocamos aqui, ele tem uma borda, eu faço aqui uns furos com o meu furador, ou marco, conforme vocês quiserem. Aqui fiz 2 furos no sítio onde eu pretendia encaixar e encaixo este encaixe. Vão ver? Assim, este encaixe fica desta forma e o que eu faço é dobrar as pontas e já está posto o meu fecho. Ou seja, numa paleta em pele também poderia ser feito da mesma forma, ok? Este só tem esta diferença a nível de colocação. De seguida, vou mostrar uma forma de colocar estes fechos, que estes fechos são diferentes dos anteriores, então eles encaixam-se de forma também diferente, ou seja, também são denominados fechos da escola, mas a forma de colocar estes fechos é completamente diferente. Ou seja, vou agarrar num dos fechos, neste caso agarrei neste, este é de uma forma diferente de colocar, ele tem 4 peças, eu já vos mostro a outra peça, ou seja, temos esta peça, temos esta peça e temos esta peça. Além destas 3 peças, temos esta peça. Então, como é que nós devemos colocar este fecho? Então, a primeira coisa que vamos fazer, vamos agarrar num deles, numa destas peças redondas, não esta nem esta, e vamos colocar no sítio que pretendemos, vamos agarrar numa caneta e vamos marcar. Já temos então o centro marcado, ok? Vamos agarrar numa tesoura, de seguida, e vamos
dar aqui um corte. Cortamos esta parte, vamos dar aqui um corte e vamos cortar o tecido à volta da nossa marcação. Porque este fecho vai ter que ficar com o centro aberto, de forma a que este tecido vai ter que ficar com o centro aberto, de forma a que a parte de baixo encaixe, ok? Por isso é necessário então cortar o tecido. Nós, se quisermos, podemos passar aqui um zigue-zague a toda a volta, de forma a que ele não se desfie. Como foi cortado, pode desfiar. Mas temos a entradela, temos a manta, por isso acaba por não acontecer esse tipo de situações. Então, de seguida, ele precisa aqui de mais um cortezinho. Eu vou cortar mais rente ao meu desenho, para ele encaixar melhor, ok? Vou retirar estes pedaços daqui. Vou encaixar a parte de cima, que é esta que tem estes dentes. Vou encaixar esta parte de cima neste buraco, ok? Vou ajeitar o meu tecido de forma a que ele não fique visível. Vou virar da parte de dentro e vou colocar a minha outra parte. Vamos puxar, ele tem que ficar dentro da minha, estão a ver? Ele podia só ser inserido assim e ser colocado desta forma, mas não, nós não queremos que apareça o nosso tecido, nem a nossa manta, aqui nesta peça. Então vamos puxar, de forma a que o nosso tecido fique todo dentro e já está colocada a nossa parte de cima, ok? Agora, como é que nós vamos colocar a parte de baixo? Vamos verificar onde é que ela encaixa e vamos proceder exatamente da mesma forma como procedemos no outro. Nós pretendemos colocar num certo sítio, vamos levantar aqui este tecido e vamos marcar. Eu não sei se estão, vejam, acho que está visível, bem visível esta parte. Eu sei que está aqui. Já tenho aqui as minhas marcações, eu marquei, disse que era aqui, neste sítio que eu queria colocar, e marquei os meus 2 pontos. O que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos cortar exatamente como cortámos anteriormente no outro fecho, dar aqui um cortezinho pequenino, não muito grande. Já sabemos que ele tem que ficar entre estas 2 marcações. Vamos retirar esta peça daqui de cima, vamos colocar aqui embaixo, desta forma. Este se calhar não ficou bem cortado, vou cortar novamente. Ok, já está. Vamos colocar desta forma, vamos pôr esta chapa do lado de dentro e vamos dobrar o nosso a outra parte do fecho, exatamente como dobrámos anteriormente no fecho anterior, ok? Agora, esta peça, esta mola da escola está colocada, pronto. E é desta forma que devemos colocar este. Existem outros que têm parafusos. Então, a forma de colocar, neste caso, este tinha estas duas, estes 2 aramezinhos que dobram. Neste caso, temos 2 parafusos que são retirados. Estas 2 peças são separadas. Deixem-me tirar os parafusos para vocês entenderem. Ok, temos os 2 parafusos retirados, temos 2 peças separadas, temos estes 2 parafusos
como é que nós deveríamos colocar? Deveríamos colocar esta parte na parte de cima, esta parte na parte de baixo e iríamos aparafusar. Iríamos fazer um buraco, talvez assim consigam ver, faríamos um buraco aqui e aqui e depois iríamos encaixar os dois parafusos. A parte de baixo é colocada da mesma forma. Temos esta parte, temos um encaixe em baixo, que é este, e ele seria colocado da mesma forma que o outro de baixo. A diferença é só na colocação da parte de cima, ok? Por isso, não é muito difícil estas colocações destes fechos, acabam por ser rápidas e também não demoram assim tanto tempo quanto isso. E acabam por dar um toque diferente à peça. Trago aqui outros fechos que são colocados de forma diferente aos anteriores. Então, eu vou colocar, por exemplo, este fecho. Este fecho tem duas partes, não é? Tem esta parte e tem os vários parafusos, ok? Então, como é que nós colocamos este fecho? Nós colocamos esta parte aqui, até aqui há uma abertura que ele tem, ou seja, eles têm aqui uma abertura e o nosso tecido vai até aqui, ok? Então, nós vamos colocar este e vamos colocar este, certo? Vamos encontrar até onde o nosso tecido pode ir. Assim, estão a ver, está aqui a aparecer o nosso tecido e já está aqui, e vamos usar aqui os nossos parafusos para colocar. Eu de qualquer forma vou furar, eu não vou colocá-los todos, eu acho que não há necessidade de colocar todos, basta dois. Encontrar o sítio do buraco, já está, e vou colocar os meus parafusos. Para isso, convém vocês arranjarem uma chave de fendas para colocar estes parafusos. Deixem-me que isto agarrou, dá jeito às vezes, outras vezes não dá assim de jeito. Eu vou usar este aqui. Estes fechos vêm sempre com os parafusos, está bem? Por isso, não precisamos de comprar parafusos nem nada disso para podermos colocar. Eles vêm sempre com estes acessórios todos. Deixa-me lá colocar isto como deve de ser, já está. Agora vou começar a prender o meu parafuso no sítio. Ok, ele já está a começar a encaixar no sítio. Já me está a furar o tecido, está no sítio certo, deste lado também está no sítio certo e vou colocar aqui em cima. Isto é só um exemplo de como nós devemos colocar este fecho. Há muita gente que não sabe e assim ficam a saber como é que são colocados. Deixa eu fazer aqui um bocadinho de pressão para ele encaixar. Ok. Já está encaixado, então já temos o nosso coelhinho colocado, não é? Agora, como é que nós vamos fazer da parte de baixo? Vamos também fazer da mesma forma, vamos ver onde é que vamos endireitar estas hastes, vamos colocar aqui dentro, eu vou rodar para que ele não saia do lugar, e vou marcar no sítio que eu pretendo que ele fique. Agarro na minha caneta, marco o sítio, ok? E marco o outro sítio. Ou seja, tenho aqui as minhas duas marcações, vou agarrar na minha tesoura e vou cortar este sítio que eu marquei anteriormente. Okay? Vou retirar a parte de cima, vou colocar no meu buraco, agarro na minha chapa
vou pôr no sítio dela e vou dobrar, ok? Atenção para colocarem certinho, ela já está dobrada, já está correta. Depois é só encaixar no nosso fecho e virar. Pronto, como podem ver, está colocado o nosso fecho. Expliquei o anterior, estes são diferentes do anterior, apesar de pertencerem mais ou menos à mesma gama, mas são diferentes. Por isso eu resolvi trazer a forma de colocar estes fechos. Estes fechos são extremamente simples, na minha opinião, acho que são os mais fáceis de colocar, ok? Então, basta colocar desta forma, ou seja, encaixamos no nosso sítio. Temos aqui esta parte de cima, que é a nossa paleta, encaixamos. Temos que ter atenção nestes fechos de colocar em sítios retos, não em sítios curvos. A outra paleta que eu usei era curva, por isso, nestes casos, nós temos que colocar estes fechos em sítios retos, ok? É a única atenção que temos que ter. Aqui, como veem, tem aqui 3 buracos, então o que é que vai encaixar aqui? Eu vou virar desta forma, eu vou encaixar novamente o meu tecido aqui e vou agarrar nestes 3 parafusos que eu tenho e vou encaixar em cada um destes buracos. Então, vou agarrar no meu primeiro parafuso e isto vai fazer com que a minha paleta prenda, ok? Então, isto não é assim tão simples quanto isso, porque os parafusos são muito pequeninos. Está sempre a cair, vou ajeitá-lo aqui em cima. Isto demora sempre algum tempo. Será que consegui? Consegui. Eu, se calhar, o tecido é muito fino. Não sei se vai prender. Já prendeu. Vou só colocar 2, não tenho necessidade de colocar os 3, é só para vocês perceberem como é que é. Vou colocar estes 2 parafusos. A minha paleta está presa. E agora, para encaixar a parte de baixo, procedo da mesma forma como procedi anteriormente, ou seja, vou abrir isto, vou pôr aqui para dentro, vou virar esta parte e vou encontrar o sítio que eu pretendo que ela fique. Então, vou agarrar na minha caneta, vou marcar os 2 pontos e vou furar, ou seja, furar ou cortar, como vocês preferirem. Podem furar também, podem usar um furador e furar. Eu prefiro, ou mesmo um descosedor e fazer um ligeiro corte, ok? Eu prefiro uma tesoura que tenha uns bicos bons e acabo por preferir usar dessa forma, ok? Ele por acaso não estava no sítio certo. Ok, já está. Então, vou colocar aqui em baixo. Não se preocupem com esta parte, porque eles têm vários dentes para isso. Dobro, estão a ver? Coloquei esta parte na parte de baixo. Vou dobrar esta parte e já está colocado. Agora é só encaixar e fechar. E temos este fecho colocado. Este fecho, que faz parte dos outros 2 que eu já vos mostrei anteriormente, também se coloca de forma diferente. Ou seja, ele é colocado da seguinte forma. Para já não pode ser colocado em tecido, convém que seja em pele ou algum sintético que não desfie, ou algum género de material que não se desfie. Eu aqui trouxe uma camurça para exemplificar. Então este fecho tem que ser colocado desta forma, ou seja, para cima. O outro era para baixo, este é para cima, não é? E como é que nós vamos fazer? A primeira coisa que temos que fazer é marcar este centro para podermos
cortar esta parte. Aqui vai ser onde nós vamos encaixar esta peça, ok? Por isso, vamos cortar aqui este pedaço de pele. Eu vou cortar bem rente. Primeiro vou dar aqui um corte. Se eu conseguir. Tenho que furar. Ele não me está a deixar. Ver se uso uma tesoura diferente. Ok, já consegui furar. Vou usar esta tesoura, que é mais pequenina, para abrir o resto, certo? E vou cortar a minha camurça. Com muito cuidado, ok? Tenham muita atenção quando estiverem a cortar, podem dar um corte maior e depois fica feio. Eu vou cortar assim, tenho que cortar todos os cantinhos para o meu quadrado ficar perfeito. Ok? Muita atenção. Depois, se for preciso, eu ajusto mais um bocado. Vamos verificar se já está bem, ou se já está bem o buraco. Vamos lá ver. Vamos voltar aqui a colocar o nosso fecho, a parte de cima. Ainda precisa de ser aparado em cima e em baixo, ou seja, tem que ser mesmo bem colocado, senão fica feio. Acho que para fazer uma peça perfeita vocês têm que ter sempre estas atenções, está bem? Estou a cortar, vamos ver se isto fica já encaixado. Vou só tirar esta parte aqui. E eu acho estes fechos extremamente giros e dão um ar bonito, dão um ar muito profissional à peça. Eu vou cortar aqui na parte de baixo, mais um bocadinho na parte de cima e mais um bocadinho na parte de baixo. Do lado também vou cortar mais um bocadinho. Ok, aqui também. Vou aproveitar, vou cortar aqui também um bocado e eu acho que já chega de cortes. Tem que ter sempre atenção em ir ajeitando o vosso quadrado de forma a que não se veja dentro. Eu acho que agora, se não está, está quase. Agora falta só na parte de baixo. Okay. Então vamos agarrar na nossa tesoura, vamos dar aqui novamente um pequeno corte. Não vale, é melhor cortarem e irem cortando à medida que vocês vão fazendo do que estar a cortar tudo logo e depois fica um buraco maior e acaba por não ficar tão bonito. Pronto. Tá, vamos ver, deixem-me ver se está certo, se não. Está ali uma ponta a aparecer, vou cortar esta ponta aqui. É porque convém mesmo ver, não ver nada, só assim é que fica bem. Pronto, ele está aqui com uma dentada, às vezes fica, e eu acho, não, ainda falta ali qualquer coisinha, aqui junto desta dentada. Corta este pedacinho, eu acho que agora já ficou. Vamos lá ver, vamos lá encaixar, ver se está tudo certo. Está, ok. Então vamos virar a nossa paleta do lado do avesso e vamos começar a colocar os nossos parafusos, ok? Então vamos agarrar na nossa, eu vou colocar aqui, isto é só um exemplo para vocês perceberem como é que é. Ok, a minha paleta já parece que está presa, aqui deste lado também a mesma coisa,
Parece que isto também já está preso de um lado. Ok, já está. Vamos colocar o outro. Neste caso eu vou colocar todos os parafusos, porque me vai facilitar, porque ele, como tem este buraco no meio, se eu não colocasse todos os parafusos não conseguia perceber se estava bem. Okay, parece-me que está bem, parece-me que sim. Vou colocar também este parafuso aqui. Já estão os parafusos colocados. Já temos, olha, estão a ver? Ficou bem. Por isso é que eu digo, com calma, não cortem logo tudo. E como é que vamos colocar esta peça? Vamos colocar exatamente da mesma forma como colocámos as outras. Vamos pôr aqui, vamos rodar e vamos marcar o sítio que nós queremos que o nosso fecho fique. Okay? Agarramos na nossa caneta. Aqui faço uma marcação de um lado e do outro, ou faço no sítio, como vocês preferirem. Aqui está, aqui. Vou agarrar na minha tesoura de bico. Vou furar de um lado e do outro. Ok, já está furado. Vou retirar esta minha peça. Vou colocar no sítio que eu furei. Okay. Esta se calhar precisa de um bocadinho mais, porque é mais larga que as outras. Este. Ok, já está. Já está a vir para o outro lado. Temos a nossa peça que fica do lado de dentro. Deixa-me só. Ok, já está. E vamos dobrar. Vocês podem dobrar este para fora, porque eles são bastante compridos, ou podem virar para dentro. É como vocês preferirem. Estes, como são mais compridos, eu gosto de virar para fora. Os outros, como têm um encaixe no meio e precisam de se ficar presos, não pode-se puxar para fora. E então já está colocada. Vou colocar aqui o meu fecho, vou rodar e está feita. Agora vou trazer a colocação deste fecho. Ou seja, este fecho faz-nos lembrar os nossos diários. Quando eu era pequenina eu tinha um diário com uma chave e estes podem ser aplicados em malas, em bolsas e eu trouxe este, por exemplo, para vocês saberem como é que é colocado. É relativamente fácil. Não é muito complicado. Aqui nós viramos a chave e ele fica aberto. Quando viramos assim a chave, ele fica fechado. Ou seja, eu não consigo abrir este fecho, ok? Então vou abrir, vou deixar aqui a chave, vou retirar esta parte. Esta parte de baixo é muito semelhante aos primeiros que eu mostrei, mas pronto. Agora vou-vos mostrar como é que se coloca a parte de cima. Então a parte de cima nós vamos encaixar no sítio que nós pretendemos. Neste caso eu estou a colocar uma paleta aqui reta e convém que seja reta porque esta abertura é reta, curva não creio que fique muito bem, eu já testei e não gostei de ver, gosto mais de ver com este género de paleta. Depois vou necessitar dos meus parafusos, vou retirar aqui 2 parafusos, que é o que eu preciso de colocar. Vou virar a minha paleta ao contrário, vou colocar no sítio que eu pretendo, neste caso é aqui, pronto, e vou aparafusar estes parafusos de forma a que a minha paleta fique presa, ok? Vocês até podiam aplicar aqui uma presilha, ou quisessem. Vou fazer pressão aqui em baixo, de forma a que ela fique bem colocada, ok? Vou agarrar, vou começar a rodar os meus parafusos e a minha paleta está presa. Deste lado vou fazer da mesma forma.
Se vocês quiserem colocar um bocadinho de cola também para que isto fique preso, também podem colocar, mas ela já está presa, porque os parafusos podem laçar ou qualquer coisa e depois acaba por perder-se os parafusos e o fecho não ficar colocado como deve de ser. Por isso, eu aconselho sempre pôr um bocadinho de cola. Neste caso, aconselho sempre pôr um bocadinho de cola. Agora, o que nós vamos fazer, vamos tirar esta parte. Temos esta chapa, vamos colocar como colocámos anteriormente, vamos ajeitar o sítio que nós pretendemos que o nosso fecho fique colocado, agarramos na nossa caneta, vamos marcar o sítio, já marquei os dois sítios, vou agarrar na minha tesoura e vou cortar os dois pontos que eu marquei. Estão a ver? Aqui. Vou retirar a parte de baixo. Se calhar vou ter que fazer, porque isto um furo maior, porque este é bastante grosso. E vou fazer desta forma. Coloco a minha chapa e dobro desta forma, ok? E o meu fecho está colocado. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para tirar as vossas dúvidas sobre este tipo de fechos. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para receberem as informações de novos vídeos. Deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões e comentários sobre o tema abordado aqui em baixo. Se pretenderem ver algum assunto específico, deixem a vossa sugestão aqui nos comentários para que eu possa trazer num próximo vídeo. E vemo-nos num próximo vídeo.